Todo mundo, literalmente, todo mundo, o mundo todo, acompanhando as notícias muito preocupantes dessa ação militar em conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E aí a gente vê as notícias, realmente são perturbadoras, porque toda e qualquer guerra, gente inocente perde a vida, pessoas perdem os bens materiais, perde a casa, perde tudo, pessoas têm que se deslocar. Eu vi uma foto hoje cedo de literalmente milhares de pessoas saindo do Líbano, né? E aí, imagine você aqui na segurança do Brasil, na tranquilidade, né, desse nosso país, se você tivesse que sair às pressas para deixando para trás a sua casa, emprego, ir para outro lugar, para outro país. Caso contrário, sua vida e da sua família correriam riscos. Você já parou para pensar no tamanho do problema? E isso nós sabemos que, infelizmente, tem acontecido ao longo de milhares de anos na história da humanidade e agora está acontecendo outra vez. Aí, quando a gente vê, né, essa ação dos Estados Unidos, o Congresso americano não autorizou essa ação, mas o presidente Donald Trump agiu assim mesmo. Né? Não sei quais são as implicações políticas que isso pode ter lá. E aí a gente vai ver as redes sociais, inacreditável, mais gente postando aí comentários querendo que o mesmo aconteça aqui no Brasil. Pediram ao Donald Trump para invadir o país e para matar o presidente da República. Não dá para acreditar um negócio desse, mas a gente vê que a história se repete, né? Porque quando Hitler invadiu a França, na época da Segunda Guerra Mundial, houve muita gente dentro do país que apoiou Hitler, né? Os chamados colaboracionistas. A França se dividiu na ocasião, né? A resistência de um lado, os colaboracionistas do outro, que diziam: Hitler está certo, tem que fazer isso mesmo, e batendo palma para aquilo que Hitler fez. E o tempo depois mostrou quem é que tinha razão nessa história, né? E quem não. Aí hoje a gente vê pessoas que são desorientadas, desinformadas e que são manobradas por líderes políticos inescrupulosos e na verdade estão traindo a pátria sem perceber, sem se dar conta disso, querendo que o mesmo aconteça aqui no nosso país. Mas vamos deixar isso de lado, isso é tema para outra conversa, para outro dia aqui no Fé Café. Vamos voltar a essa questão do Irã. Eu não sou e nem pretendo ser especialista em geopolítica, ainda mais questões que envolvem o Oriente Médio, que são complicadíssimas, né, de um grau de complexidade elevado à última potência, porque é uma região muito antiga, milhares e milhares de anos de história, povos diferentes, tradições religiosas diferentes. Então, eu não me atrevo a falar sobre uma área que a pessoa, para falar com propriedade, tem que estudar bastante. Ainda mais nesse tempo de rede social, que todo mundo se julga especialista em tudo ao mesmo tempo. Né? Na época de internet, de TikTok, Quai, enfim, todo mundo acha que entende todos os assuntos do mundo e pessoas se arvoram a emitir opinião sobre tudo. Não quero fazer esse papel aqui. Só que eu gostaria de comentar algumas coisas óbvias que não precisa ser especialista em geopolítica para falar. Que é o seguinte: não dá para saber as consequências econômicas que isso pode trazer para o planeta, a questão que envolve petróleo. E, de novo, né, eu sou obrigado a repetir algo que eu disse no início aqui do vídeo. A gente lamenta porque muitas vidas estão sendo e serão perdidas. E muitas vidas inocentes. Aí, nessa hora, a gente lembra daquela poesia do John Donne, um poeta inglês, né, que tem um verso que se tornou muito famoso, né? Não pergunte por quem os sinos dobram por ti. O John Donne, lá do século XVII, e aí o dobrar dos sinos, né? Alguém batia o sino naquelas cidadezinhas muito pequenas da Inglaterra na época,
né, uma epidemia da doença se alastrando, aí toda hora alguém ia lá e dava badaladas no sino para avisar que alguém daquela vilazinha havia morrido. E as pessoas curiosas, né? Quem morreu? Por quem os sinos estão dobrando? Isto é, está tocando por quem? E aí o poeta o John Donne, né, D-O-N-N-E, é por sua causa. Ou seja, aí nessa poesia que ele fala, né, nenhum homem é uma ilha, ninguém vive isolado dos demais. A morte do outro deve me preocupar, mesmo que esse outro tenha sido alguém que eu não tenha conhecido. Então tem gente que está batendo palma, que bom, iranianos estão morrendo, que bom. Bom, a gente sabe que o regime do Irã é uma ditadura, uma teocracia, isto é, um regime que se arvorava em governar pela via da religião, e muita gente querendo que o mesmo aconteça aqui no Brasil, e a gente sabe que é algo absolutamente errado. Aí eu vou lembrar aqui o C.S. Lewis, um dos meus autores favoritos. Ele disse que o pior de todos os regimes políticos, a teocracia, quando um regime diz que está governando em nome de Deus. Né? E ele falou isso no auge da Guerra Fria, naquele tempo, quando ele escreveu isso, ainda existia a União Soviética, né, que foi dissolvida décadas depois dele. Né? Então, a experiência do chamado socialismo real no leste da Europa, cortina de ferro, uma história que já acabou, e tem gente que pensa que isso acontece até hoje. Não! Esse tempo ficou para trás, esses dias já passaram e deve permanecer no passado, eles não vão se repetir. Tem gente que acha que vai acontecer outra vez e que estamos correndo o risco de que tudo se repita. Não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas aí, naquele auge da Guerra Fria, alguém poderia pensar, o comunismo é o pior dos regimes políticos. Mas o Lewis, um cristão convicto e devoto, disse, o pior é a teocracia, quando um governo diz que está governando em nome de Deus, em nome da religião. Não importa se a partir de uma perspectiva muçulmana ou cristã, ou hindu ou budista, qualquer regime teocrático é extremamente perigoso. Eu concordo com o Lewis, acho que ele está absolutamente correto no que ele afirmou décadas atrás. Mas tem uma coisa que eu ainda gostaria de falar hoje, nessa confusão toda de Irã, Estados Unidos, e ataque daqui para lá, e bombardeio, essa coisa tão triste. Eu li hoje cedo uma notícia de que lá nos Estados Unidos, no comando militar deles lá, mensagens sendo enviadas por comandantes, um comandante em particular, de uma patente muito elevada, dizendo que essa guerra que eles estão travando contra o Irã é para apressar a volta de Jesus, e que o Donald Trump foi ungido por Jesus, e isso é o pontapé inicial para a batalha do Armagedon. Aí Jesus vai voltar e iniciar o reinado literal de 1000 anos, de 365 dias, de 24 horas cada, em Jerusalém. Essa é uma perspectiva escatológica. Pausa. Escatologia é, na teologia cristã, o ramo que estuda a esperança cristã. O que vai acontecer no futuro do mundo? A perspectiva cristã, então, é tecnicamente chamada de escatologia. Perdão, perspectiva cristã quanto ao futuro do mundo. E existem, plural, diferentes correntes escatológicas. Uma é essa que eu acabei de falar aqui, que numericamente falando é a mais popular, que tem uma leitura literalista do Apocalipse de João e entende que o Apocalipse é o mapa do futuro, está prevendo o que vai acontecer no futuro. Essa perspectiva é uma, não é a única. Particularmente eu entendo que ela parte de um pressuposto absolutamente errado, por causa da hermenêutica, isto é, da interpretação que faz do Apocalipse de João. O Apocalipse é um mapa do futuro? Eu entendo que não. A perspectiva que eu defendo é minoritária em termos numéricos, mas ela tem bases sólidas. O Apocalipse, imagine só, se o Apocalipse foi escrito
para dizer, ó, vai acontecer isso, 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 lá num futuro remoto, distante, longínquo. Ele valeu do quê para aqueles cristãos que viviam lá no final do primeiro século da era cristã? Não valeu de nada, não lhes deu nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de sentido. Está entendendo o raciocínio? Não valeu de absolutamente nada para eles. O Apocalipse é um livro escrito com linguagem simbólica, metafórica, linguagem figurada, que é real, mas não é literal. Nem tudo que é real é literal. Quando você está precisando de uma ajuda, encontra o seu amigo, você fala, fulano, me ajuda, quebra o meu galho. Quebrar o galho é real? É literal? Não! A gente sabe que quebrar um galho em português significa ajudar a resolver um problema. Então, a linguagem do Apocalipse é real? É literal? Não. Está apontando para um futuro remoto, longínquo? Não. O Apocalipse acontece diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós não vemos. Então, esperar que vai acontecer a batalha do Armagedon. Armagedon é um lugar em Israel. O Monte do Megido, né? A Montanha do Megido. Um lugar que tem lá em Israel. Então, muita gente pensa que lá vai acontecer a batalha final das forças de Deus de um lado contra as forças do diabo do outro. É uma leitura equivocada. Sempre houve oposição contra a vontade, o projeto e o reino de Deus. Sempre houve. Isso está acontecendo agora. A mensagem do Apocalipse é a seguinte: no final, e vai ter um final. Quando? Ninguém sabe. No final, a palavra final vai ser do bem, de Deus, da justiça, da verdade, da misericórdia, e não do mal, da mentira, da violência, da exploração do próximo. A maldade não vai ter a palavra final. Essa é a mensagem do Apocalipse. Uma mensagem que dá esperança para os fiéis de todos os tempos. E não apenas para o fim dos tempos. Então, Donald Trump, ungido por Jesus para dar o pontapé inicial para a batalha do Armagedon, que vai apressar a vinda de Jesus? Claro que não. De jeito nenhum. É um absurdo pensar isso. Absurdo total, completo e absoluto em todos os sentidos da palavra. O que devemos fazer? Orar para que haja paz. Paz. Jesus é o príncipe da paz. E não devemos pensar em guerra. Bem-aventurados os pacificadores, Jesus disse no Sermão da Montanha, e não os violentos, e não os que jogam bomba em uma escola de meninas e matam sei lá quantas crianças. Bem-aventurados aqueles que buscam a paz e que se empenham por alcançá-la. Se faz sentido para você, clica aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, compartilhe esse vídeo e vamos pedir que Deus dê paz a esse mundo tão atribulado, tão sofrido.